Graça e paz, amados, amém? Não se preocupe, eu não vou pregar com Maitê no colo. Mas eu tinha que trazer Maitê aqui. Porque hoje eu estou retornando para aquilo que o Senhor me chamou a fazer, que é ministrar a palavra. E há muito tempo atrás, quando o Senhor começou a restaurar a minha sorte, o Senhor começou a ministrar uma canção, que eu não acredito em coincidência, foi a primeira canção que Paula cantou aqui hoje, que é a canção de Tamires. E eu disse, não, eu preciso adorar ao Senhor, porque quando tudo parecia um caos na minha vida, e essa música não saía da minha cabeça, eu dizia, eu não quero cantar essa canção, eu estou sofrendo, estou passando por um momento de tanta dor. E o Senhor dizia, profetiza sobre essa canção. Profetiza com essa canção, ministrando essa canção, porque algo novo vai acontecer. E foi justamente essa que Paula cantou aqui. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus, estou vivendo os sonhos de Deus. E o Senhor tocou a minha sorte, o Senhor mudou a minha sorte. E está aqui a minha bênção. A minha bênção, o Senhor mudou a minha sorte, o Senhor transformou o vale, o deserto, em alegria. E eu tinha que subir aqui com a minha princesa. E essa é Maitê, né, filha? Agora eu vou passar para o papai, que a mamãe tem que trabalhar. Glória a Deus, ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Disse, como é que o Senhor me apronta essa, com Paulo abrindo com essa música, e agora como é que eu prego? E eu queria meditar com os irmãos um texto que está em Efésios, capítulo 5, do 14 em diante. Nós vamos ler até o 17, amados, mas vamos ler do início, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Enquanto você acha aí, eu vou respirando aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto,
até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui era uma porção da Tua palavra que nós lemos nessa noite, Pai. Meu Deus, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu te peço que ministre ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor possa trazer um entendimento sobre esse tempo que o Senhor quer para a Tua igreja, sobre o que o Senhor espera de nós, sobre um compromisso real contigo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo nessa hora todo espírito maligno que vem para roubar a boa semente. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra e para frutificar ao sair daqui, em nome de Jesus. Amém. Amados, é bom estar de volta, é muito bom. E eu falei assim para o pastor, eu entro na escala uma vez no mês. E eu quero saber com 30 dias de antecedência, porque Maitê está muito pequena e demanda muito do meu tempo. Como eu me enganei. Eu só tive tempo de preparar a palavra ontem à noite, mesmo sabendo com 30 dias de antecedência que eu iria pregar. Então, eu costumava, antes de ser mãe, contar uma piada. Eu não quero assustar a Débora aqui não, gente. Eu contava uma piada antes de ser mãe, que era assim, eu não tenho tempo para nada. Hoje eu sei que era uma piada, gente. Porque hoje eu sei o que é não ter tempo para nada. E eu não falo isso com sofrimento, mas com muita alegria. O bebê, ele demanda muita atenção, ele demanda muito de você. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa questão do tempo. E eu esperando o Senhor me dar a palavra para essa noite. Passava um dia, uma semana, 2 semanas. Eu tenho centenas de pregações aqui. Eu ministrava praticamente uma vez na semana em Muniz Ferreira. E por um determinado tempo, 2 vezes na semana. Mas eu só repito uma ministração, se o Senhor quiser que a igreja escute aquela ministração. Eu sei que o corpo de Cristo ele é um organismo vivo e nós temos necessidades diárias diferentes. Então, eu não posso simplesmente decidir, por preguiça ou negligência, que eu vou pegar uma pregação de 1 ano atrás, se não é isso que o Senhor quer falar para a igreja. E passa 1 semana, 2, Senhor, o que é que eu vou pregar? E o Senhor disse, eu já te dei a palavra, que é sobre o tempo. E eu achava que era algo específico para mim. Mas, quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, você vai ver que isso se aplica não somente a mim, que sou mãe sem tempo, mas que falar sobre o tempo é algo fundamental nos dias atuais na igreja. E se você observar o texto que nós acabamos de ler, eu quis ler o texto inteiro, porque o apóstolo Paulo ele começa ali a discorrer sobre práticas que desagradam a Deus, práticas pecaminosas que desagradam a Deus. E olha, se afasta disso, para que você não venha se perder do Senhor. E o interessante é que chega um dado momento, a partir do versículo 14, que ele diz ali, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas a impressão que eu tenho é que Paulo chega nesse momento e é como se ele desse uma fórmula para que você não cometa todos os pecados que ele fala anteriormente a esse versículo. Ele diz, olha, não faça isso, não faça aquilo, não cometa aquilo. E ele diz, olha, não andem como nécios, mas como sábios. E ser sábio em quê? Em remir o tempo, porque os dias são maus. E quando o Espírito Santo começou a ministrar, se você parar e pensar, todas as práticas pecaminosas, elas podem ser evitadas sim, se nós gastarmos tempo com Deus.
Muitas vezes nós estamos lutando contra o pecado e cada vez mais, peraí, eu não estou praticando tais coisas, mas eu estou me sentindo fria espiritualmente. Eu estou me sentindo distante de Deus. E eu faço minhas orações, eu consulto o Espírito e eu não acho em minha vida uma prática pecaminosa que justifique a frieza que eu estou. E eu pergunto a você, quanto tempo você tem gastado de relacionamento com Deus? Quanto tempo você diariamente tem se prostrado diante de Deus para buscar a sua face? Não como pedinte, mas como adorador, como alguém que tem um relacionamento. Se tem alguém que era mestre em ter relacionamento com o Pai, era o Filho. Jesus, quando ele não estava curando, quando ele não estava levantando ali os mortos, quando ele não estava curando leprosos, ele estava em comunhão com os discípulos e com o Pai. Em comunhão com os discípulos e com o Pai. E muitas vezes nós temos passado dia após dia sem dedicar tempo de qualidade com Deus. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Se você pegar aí o dicionário e você pesquisar sobre a palavra remir, ele é um verbo transitivo que significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. E eu achei interessante que o significado da palavra remir, ela vem justamente casar com aquilo que Cristo fez por nós na cruz. O que foi que Cristo fez? Ele veio para nos resgatar, nos redimir e nos remover do domínio de outrem, de outro. E é justamente isso que significa a palavra remir. Então, isso significa que quando eu entrego a minha vida a Cristo, todas as áreas precisam passar pelo processo de cruz, pelo processo de libertação também. Então, o meu tempo precisa ser remido e resgatado do poder de alguém que antes nos dominava. A Bíblia diz que antes nós éramos o quê? Escravos do pecado. Nós estávamos sob o domínio das trevas. O nosso tempo também. Nós dávamos prioridade a tudo, menos a relacionamento com Deus. Usávamos o nosso tempo para praticar todo tipo de promiscuidade, de situações que desagradavam a Deus. E quando nós nos convertemos, nós precisamos também redirecionar o nosso tempo, mudar a rota. Precisamos observar. Então, assim, pare e pense. Você que foi remido pelo sangue do Cordeiro, tem remido o seu tempo? Tem resgatado do domínio do poder das trevas? O que é hoje prioridade em sua vida? O que é hoje prioridade em sua vida? A palavra diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, com todo o nosso entendimento. Então, será que a minha agenda diária, ela é conduzida de forma que o Senhor e os valores do reino são prioridades na minha vida? Porque a verdade é que cada dia que passa, nós temos menos tempo. Eu não sei vocês, mas para mim, a sensação que eu tenho é de que quando amanheceu, quando eu olho para o relógio, já é meio-dia. Passou um pouquinho de tempo, quando eu olho já é 6 da tarde. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu não fiz nada, não deu tempo para nada. Parece que os dias estão sendo abreviados, e estão. Então, cada dia que passa, nós temos a sensação de que nós não temos mais tempo. Nós estudamos, trabalhamos, as atividades de casa e tantas coisas consomem o nosso tempo. E nós não paramos para pensar que a má administração do tempo pode ser um peso terrível na minha e na sua vida espiritual. E eu queria ler mais 2 textos com você nessa noite. Um está em Apocalipse, capítulo 2.
Apocalipse 2, do 2 ao 4. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem seus apóstolos, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. O segundo texto está em Lucas, capítulo 10. Dois textos aí bem conhecidos. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 39. Amém? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu destaquei aqui, amados, duas frases. Do primeiro texto diz, começa assim: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Quem trabalha arduamente aqui? Se tem uma coisa que o trabalho árduo exige, é tempo. Correto? No segundo texto, Marta estava ocupada com muito serviço. Muito serviço demanda tempo. Estou certa ou estou errada? E sabe o que é que eu acho interessante? É que nos dois textos, a repreensão não é porque eles estavam praticando idolatria, fornicação ou prostituição. Pode observar, o trabalho árduo exige tempo, muitas tarefas exigem tempo. No entanto, quando o texto fala sobre essas questões, o que é abordado? Para onde a falta de tempo estava conduzindo eles? Para onde a falta de tempo estava conduzindo eles? No primeiro texto, diz que essa igreja que trabalhava arduamente, que gastava tanto tempo com o trabalho, abandonou o primeiro amor. E Marta, que estava ocupada com tanto serviço, ela deixou de buscar aquilo que era necessário. Eu não estou aqui, amados, dando um diagnóstico e dizendo que a causa da perda do primeiro amor daquela igreja foi por conta do excesso de trabalho. Foi por conta de dedicar tempo demais ao trabalho. Mas uma coisa eu garanto, que se nós não dedicarmos tempo de qualidade para o Senhor, a perda do primeiro amor será uma consequência. Vai ser uma consequência. Porque nós lutamos contra o pecado. Nós buscamos vigiar contra práticas pecaminosas. Mas nós não temos percebido que a falta de tempo tem nos roubado da presença. A falta de tempo tem nos roubado de um tempo de qualidade com o Senhor. E quando nós não nos relacionamos com o Senhor, cair em ciladas é a coisa mais fácil que existe. Se eu deixo de me relacionar com Ele, porque eu trabalho para Ele,
como Marta estava fazendo naquela noite, eu acabo me perdendo daquilo que é necessário, que é estar aos pés do Senhor. E eu não estou falando somente do serviço que nós prestamos no corpo de Cristo, mas porque esse talvez é o que mais nos engana. Por quê? Porque nós achamos que o nosso serviço substitui o nosso tempo de qualidade com Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos servir, mas o nosso altar secreto, ele precisa estar em dia com o Senhor. Então, orando ao Senhor, eu perguntei, como é que eu faço para remir o meu tempo? Como é que eu faço para remir o tempo? Como é que eu faço para organizar o meu tempo? De forma que eu não seja invadida por frieza espiritual, pela falta do primeiro amor, pela mornidão, do qual a palavra diz que nós seremos vomitados, os que assim estiverem. A primeira coisa é muito simples, dando a Ele a prioridade do meu tempo. E olha só essa parábola que está lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16. Amém? Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, e preciso ir vê-la. Isso é coisa de quem é mãe, viu, gente? Troca tudo. E preciso ir vê-la. Em outras palavras, eu não tenho tempo de ir para o teu banquete. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Em outras palavras, eu não tenho tempo. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Em outras palavras, eu não tenho tempo. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vir a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que me chama a atenção nessa parábola é que o Senhor, Ele não aceitou as desculpas. Muitas desculpas. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho um bebê para cuidar. E o texto diz que o Senhor fala que nenhum daqueles que foram convidados provará do banquete, por conta das suas desculpas, de sua falta de tempo. E eu pergunto, quais são as desculpas que nós temos dado para o Senhor em não priorizar a sala do banquete? Todos os dias o Senhor tem uma mesa preparada para mim e para você. Mesa é lugar de relacionamento com o Pai. Todos os dias nós precisamos nos envolver com a presença, nós precisamos nos sentar à mesa com Ele, para sermos alimentados, para não estarmos fracos espiritualmente e cair nas ciladas
que nós muitas vezes não percebemos que caímos, porque não temos sentado à mesa do banquete com ele. E ele disse, muitas desculpas, né? Todo mundo sem tempo. Então tá bom, eu vou chamar outros, mas aqueles que me deram tantas desculpas, esses ficarão de fora. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E às vezes nós achamos radical isso, né? Jesus está dizendo que quem não ama a Ele mais do que mãe, mais do que pai, mais do que irmãos, mais do que qualquer coisa, não pode ser discípulo dele. Parece que Jesus é egocêntrico, quer a atenção toda para Ele. Será que é isso? E eu fico pensando, amados, quando nós nos convertemos, tem um texto que eu gosto muito que diz assim, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você já pensou se você amar sua mãe mais do que a Jesus? Quem é que você acha que o inimigo vai usar para te afastar de Jesus? Se você ama mais a sua mãe do que a Ele. Se você ama mais o seu filho do que a Jesus, quem é que você acha que vai ser usado para te afastar de Jesus? É alguém que já é declarado inimigo? E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu amei aquela ministração que o pastor Marco Aurélio fez aqui sobre o madeiro, que era usado, a própria cumieira da casa era usada para a crucificação. E aí nós entendemos porque é que as maiores lutas que nós enfrentamos é dentro da nossa própria casa. Então, não use como desculpa a sua falta de tempo. Porque meu pai, porque minha mãe, porque minha mulher, porque meus filhos, porque os meus irmãos, porque sei lá quais são as suas desculpas. Mas nessa noite, que você não deixe de priorizar estar com o Senhor por nenhum outro motivo. O Senhor não te pediu todo o teu tempo, Ele te pediu para ser o primeiro. Ele te pediu para ser o primeiro. E sabe o que é interessante? Eu quero fazer uma prova com vocês. Todos os dias, durante uma semana, priorize o seu tempo com Deus. E você vai ver que o seu dia vai render muito mais. Se você precisa acordar às 7 para estar às 8 no trabalho, durante essa semana, acorde às 6. E faça um tempo com Deus de 6 às 7. E depois me diga, faça isso durante uma semana, se o seu dia não rendeu mais. Se o seu dia não fluiu mais, se as coisas não foram melhores naquela semana, quando você primeiro priorizou a Deus. Eu digo isso porque eu já vivi isso na minha vida. Se eu disser assim, agora não tem tempo, agora eu estou corrida, aí é que a coisa aperta mais ainda. Mas quando eu esqueço um pouco do tempo, do ativismo, e eu começo a me dedicar, em primeiro lugar, a Deus, a primícia do meu dia a Deus, todas as coisas ao longo do dia, elas começam a fluir de uma forma muito mais tranquila. E eu percebo que eu consigo realizar tudo aquilo que eu precisava realizar naquele dia, e ainda sobra tempo. E se eu não priorizar, às vezes falta tempo. Aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não me separei naquele dia. Porque eu estou corrida hoje, porque tem muita coisa para fazer. Sabe o que é que acontece? No final do dia, eu não dei conta da metade do que eu tinha para fazer. Cuidado com a cilada da falta de tempo. Segunda coisa, amados. Como é que eu faço para remir o meu tempo? Quais são as prioridades? Nós falamos aqui, primeiro, priorizar o Senhor, o relacionamento, a mesa com Ele. Segundo,
invista tempo de qualidade com a sua família. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Amém? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Gosto muito dessa tradução. Então, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você gasta tempo de relacionamento com as pessoas lá fora e não investe em relacionamento dentro da sua casa, você está perdendo o seu tempo e você está agindo como tolo. Você não está remindo o tempo. A palavra diz que nós devemos deixar de ser nécios e andar como sábios. Que sabedoria há em alimentar tempo lá fora, quando a sua esposa em casa está precisando de um tempo de qualidade com você? Quando o seu marido em casa está precisando de um tempo de qualidade com você? Quando os seus filhos em casa estão precisando de um tempo de qualidade com você? E eu não estou falando aqui de sair para o restaurante. Pense numa coisa que eu detesto. Fica a dica, hashtag, né? Fica a dica. Você vai para restaurante, quando você olha, eu olho para os lados, me dá vontade de gritar. Porque você olha para o lado, você vê um casal na mesa, um está com o celular na mão, a outra está com o celular na mão. Os dois num jantar romântico, cada um olhando para a tela do seu celular. Isso é um absurdo. Se eu fosse dona de um restaurante, eu fazia aquela que tem na academia, aquelas gavetinhas com a chave. Coloque seu celular aqui, tranque. E aí, sente na mesa e vá se relacionar com o seu cônjuge, com seus filhos. Hoje os pais tomam conta dos filhos, sentam para brincar, como? Está tocando na criança e está com a cara no celular. Isso é tempo de qualidade com os filhos? Você só pode ofertar 15 minutos de tela a uma criança a partir dos 2 anos de idade. É isso que nós vemos? Os bebês estão... Eu já vi vídeos de bebês viciados em celular. E todo mundo rindo, porque quando tirava o celular da mão do bebê, o bebê dava uma crise, que parecia que ia morrer, ficava roxo, gritava, chorava. Quando devolvia o celular, o bebê sorria, sentava e ficava olhando para a tela novamente. Vício. Crianças que estão sendo educadas na frente da televisão, porque os pais não têm mais tempo de qualidade com os filhos. E nós estamos substituindo tempo por presentes. Ah, porque eu preciso trabalhar. Gente, eu não estou aqui sendo... Eu não estou fantasiando, eu sei que nós precisamos trabalhar. Mas o tempo que você tem, quando você não está trabalhando, precisa ser um tempo de qualidade. Que seja 15 minutos, que seja 30 minutos, que sejam 10 minutos, mas que você marque a vida do seu filho, da sua filha, naquele pouco tempo que você está tendo com ele e com ela. Sábado é dia do casal. Mas faça para valer. Tenha um tempo de qualidade com a sua esposa, com seu marido. Não pode toda semana comer uma pizza, não. Frita um ovo em casa, bota uma mesa, acende uma vela, mas tem um tempo de qualidade, tira o celular da mão. Se nós não começarmos a vigiar no nosso tempo com a nossa família, a igreja cada dia mais vai se tornar um lugar de pessoas doentes. Porque o que é que tem aqui, se não uma reunião de família?
Aqui eu estou vendo uma família, aqui eu estou vendo uma família. Eu, meu esposo, minha filha, minha enteada, minha cunhada aqui, somos uma família. Pastor Jackson, a sua esposa. Aqui tem Neto, sua esposa. Nino, sua esposa. Eu estou vendo aqui uma reunião de famílias. E se nós não remirmos o tempo com a nossa família, o que é que nós seremos? Que reflexo nós seremos na igreja? Uma igreja de pessoas doentes que não sabem remir o tempo, que anda como nécias, sem entender que Jesus está às portas e que nós precisamos repensar em como nós temos utilizado o nosso tempo. Relacionamentos destruídos por causa da falta de tempo. Se eu perguntar aqui, quem não mora com os pais, né? Quanto tempo tem que você não vai ver os seus pais, seus avós, seus tios, seus primos? E muitas vezes, infelizmente, quando nós encontramos os parentes em algum velório, porque nós não temos tempo para investir nos relacionamentos com a nossa parentela. Observe que o texto fala especificamente de família de uma forma geral. Se alguém não cuida dos seus parentes, claro, especialmente os da sua própria família, fala de família e fala de parentela também. Investir tempo com os nossos parentes, com os nossos familiares. Como é que nós vamos ganhar eles para Jesus, se nós nem temos tempo de nos relacionar com eles? Às vezes, a gente precisa abrir mão até do descanso. Ah, mas o pouco tempo que eu tenho, eu só quero ficar em casa e descansar. Eu sei, porque eu também penso assim, às vezes. Mas e se nós pararmos para entender a brevidade dos dias, e que a qualquer momento eles podem partir daqui para a eternidade sem Jesus, o que é mais precioso em relação a utilizar o tempo? É descansar ou investir no relacionamento e tentar ganhar eles para Jesus? O que é mais importante? Terceira coisa, amados, sirva no reino com dedicação, devolvendo a Ele os talentos que te confiou, porque prestaremos contas a Ele. Essa é uma outra forma de nós remirmos o tempo. Olha o que é que diz Mateus, capítulo 25. Mateus 25, a partir do versículo 14. A mãe está aqui, mas está procurando onde é que está a filha ali. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu imagino, amados, que para que houvesse a multiplicação dos talentos daqueles que não foram negligentes, eles precisaram investir tempo para conseguir a multiplicação desses talentos. E observe que o último, ele diz uma coisa: eu tive medo. Eu tive medo. E eu escondi. Escondi o seu talento no chão. E quantas vezes nós deixamos e perdemos tempo e deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos confiou, porque nós temos medo, porque nós somos inseguros, porque nós somos cheios de complexo de inferioridade. E nós não queremos dedicar tempo para aquilo que o Senhor nos confiou. Não importa se Ele te deu 5 talentos, se Ele te deu 4, se Ele te deu 2, se Ele te deu 1. Eu tenho uma coisa, eu tenho certeza: algum talento Ele te deu. Algum talento Ele te deu. Seja para aconselhar, para servir, para pregar, para cantar, para evangelizar, para cozinhar, para amar, para aconselhar. Algum talento o Senhor te deu. E quanto tempo você tem investido nas coisas do reino? Observe que tem uma escala de prioridades aqui para remir o meu tempo. Primeiro lugar sempre vai ser Deus. Sempre, em primeiro lugar, eu preciso nutrir o meu tempo de intimidade com Deus, que não é vir ao culto no domingo. Relacionamento é algo diário. Todos os dias nós precisamos ali, pôr lenha, para que o fogo arda continuamente no altar. Então, em primeiro lugar, eu preciso remir o meu tempo buscando intimidade com Deus. E isso já vai resolver tantos outros problemas. Tantos outros. Tantas guerras internas que nós temos, nós resolveríamos se nós nutríssemos mais intimidade com Deus. A segunda ordem na prioridade, para que eu possa estar remindo o meu tempo, é investir tempo de qualidade com a família. Deus, família, e agora sim vem o serviço no reino. Não mude a ordem, que aí vai se tornar também uma desordem. Não mude a ordem. Tem gente que, tem pessoas que tomam pavor da igreja justamente porque nós invertemos as prioridades. Nós deixamos de cuidar da casa, nos dedicamos na casa do Senhor, e em casa está tudo destruído, está tudo desabando. As muralhas estão caídas, os relacionamentos destruídos, mas nós estamos servindo na igreja. Cuidado com a religiosidade. Quarta ordem na prioridade do meu tempo. Use seu tempo no trabalho para dar bom testemunho por meio de suas atitudes e não de suas palavras. Eu preciso remir também, aprender como é que eu vou remir o meu tempo no trabalho. Por que trabalho entra aqui? Amados, onde é que nós passamos mais tempo? Em casa ou no trabalho? Olha o que é que diz Colossenses, capítulo 3.
Colossenses, capítulo 3. A partir do versículo 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E aí eu pergunto, como é que anda o teu comportamento no teu ambiente de trabalho? Eu preciso remir o meu tempo no trabalho, então eu preciso pegar umas horinhas ali, né, roubar umas horas do meu patrão, me trancar no banheiro para ler a Bíblia, para orar, porque eu estou remindo o meu tempo, pastor Jackson. Não, você está roubando o seu patrão. A Bíblia não nos ensina a fazer isso. Se nós queremos dar um bom testemunho, o que é que a palavra diz? Sirva com sinceridade, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Não está dizendo só sirva com sinceridade se seu patrão for sincero. Sirva com honestidade se o seu patrão for honesto. Sirva com amor se o seu patrão for amoroso. Não, está dizendo, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar homens, quando eles estão observando. Também não é só para ser honesto, para ser bom trabalhador, quando está na frente do patrão, não. Com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão recompensa do Senhor. Receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que vocês estão servindo. E quantas pessoas se enganam? Ficam no trabalho. Às vezes eles acham que estão servindo a Cristo, falando de Jesus, pregando para todo mundo, mas ele tem um péssimo testemunho com relação à prática do seu trabalho ali naquele lugar. Com relação à forma que ele se relaciona com os clientes, com o próprio patrão e com os colegas de trabalho. Eu preciso ganhar tempo, porque eu preciso falar de Jesus para os meus colegas de trabalho. A melhor forma de você falar de Jesus para os seus colegas de trabalho é sendo melhor do que eles no seu trabalho. Para que eles olhem para você e vejam que tem algo diferente no comportamento dele, no comportamento dela. Não nas suas falas, não na sua fala, mas em suas atitudes. Em suas atitudes. Use o seu tempo com sabedoria. E você vai se tornar um exemplo a ser seguido pelos demais, ali no seu ambiente de trabalho. E você vai ganhar o coração, às vezes até do seu patrão. E da sua patroa. Ou da sua patroa. Quinto, fuja do excesso de distrações. Seja criterioso com as suas escolhas. Fuja das distrações. E entenda, eu não estou aqui dizendo, amados, que o entretenimento é ruim, que o lazer é ruim. Pelo contrário, é necessário. Nós somos espírito, alma e corpo, e nós precisamos cuidar dos três. Nós precisamos alimentar o nosso relacionamento com Deus diariamente, para que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor. Nós precisamos cuidar da nossa alma, nós precisamos sim de lazer, nós precisamos sim de momentos de alegria na nossa vida, de distrações.
mas nós precisamos vigiar se isso não tem roubado todo o nosso tempo. Se nós não temos dedicado tempo excessivo às distrações e nos perdido de um tempo que nós poderíamos estar fazendo algo que edifique a nossa vida. Às vezes assistir um besterol só para rir é bacana, mas será que isso tem que consumir todo o meu dia? Será que nesse entretenimento, nesse momento de lazer, eu não posso aproveitar e fazer algo que venha me edificar também, me fazer crescer? Ler um bom livro também faz parte de um momento gostoso de lazer. É ou não é? Passear com os filhos. Assistir um filme que tenha uma lição bacana, que vai trazer algo que vai te edificar, que vai te fazer crescer, que vai te ensinar algo. Então, seja criterioso com o teu tempo livre. Não é porque é tempo livre que pode tudo. Não é somente pecado que nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes, as distrações, elas também nos afastam de Deus. Eu amo aquela canção de Judson, Incendeia, não sei se vocês conhecem. O que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? Eu preciso saber, preciso descobrir, pois preciso voltar a queimar. Foram as distrações que me afastaram. Foram coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Incendeia, incendeia, quero voltar a queimar por ti. Foram as distrações que me afastaram. Foram coisas boas que apagaram. Mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. O melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Incendeia, incendeia, quero queimar, quero voltar a queimar por ti. Que canção, amados. Eu acredito. Vai se arriscar, Pedro? Foram as distrações. Foram as distrações que apagaram. Foram coisas boas que afastaram. Porque, infelizmente, até às vezes as coisas boas nos afastam da presença de Deus. E como nós vimos naquela parábola, nós usamos até como desculpa para a nossa falta de tempo. Eu acabei de me casar, então eu não posso ir para o banquete. Né? Eu acabei de ter filho, será que o Senhor vai engolir essa? Senhor, Maitê nasceu agora, eu não tenho tempo de buscar a tua face, não.
Eu não tenho tempo de me relacionar contigo. O senhor entende, né? O senhor entende. Ela demanda o meu dia inteiro. E de noite eu estou cansada, eu estou exausta. A parábola diz que aos que deram tais desculpas ficarão de fora do banquete. Porque se eu coloco Maitê acima do Senhor, ela vira um objeto de idolatria para mim. E eu não posso dar a ninguém o primeiro lugar no meu coração. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora. E eu queria que você parasse, fechasse seus olhos aí no seu lugar. Eu costumo dizer, eu posso até pedir perdão aos irmãos pelo improviso, pela distração, às vezes, aqui na mensagem, porque é tudo muito novo para mim. Eu ainda estou me adaptando à realidade de fazer as coisas com o bebê demandando todo o meu tempo. Eu posso dar desculpa para vocês, mas jamais eu vou me acovardar e deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, dando desculpas a Ele, porque a minha filha não deixa mais eu exercer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque eu não tenho mais tempo para o Senhor. Cadê o pessoal do louvor? Fiquem à vontade para ministrar uma canção. E enquanto as meninas, os meninos e Paula aqui, as meninas ministram a canção, eu queria que você parasse, fechasse os seus olhos e começasse a perguntar ao Espírito Santo, o que é que tem roubado o meu tempo de qualidade com o Senhor? Em quais dessas áreas eu tenho negligenciado? Será que eu tenho deixado de buscar a Ti em primeiro lugar? Eu tenho negligenciado a sala do banquete, a mesa do relacionamento? Será que eu tenho sido tola no uso do meu tempo com a minha família? Eu tenho dado mais valor às pessoas de fora do que às pessoas que estão dentro da minha casa? Eu tenho investido mais em evangelizar os que estão fora do que os que estão dentro da minha casa, ou no seio da minha parentela, não necessariamente dentro da minha casa? Será que eu tenho negligenciado o talento que Deus me deu no serviço do reino? Eu tenho dado desculpas. Ah, pastor Marco Aurélio, eu não posso porque eu estou sem tempo. Ah, o Senhor sabe, né, Deus, eu não tenho tido tempo. Quais têm sido as desculpas que você tem usado? Trabalho, você tem usado de forma errada o teu tempo? O tempo que você deveria estar sendo o melhor, sendo exemplo em tudo ali. Você tem achado que ganhar tempo é só ficar falando de Jesus e deixando de fazer aquilo que você recebe para fazer? Ou será que você tem sido tolo no seu tempo por conta do excesso de distrações? Como
seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Aleluia. Te seguirei até o fim. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Que nós possamos deixar de andar como nécios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo para perder tempo. Que toda distração que tem nos afastado da presença do Senhor caia por terra na minha e na tua vida. Que nós possamos parar de dar desculpas e nos comprometer a fazer a diferença. Se for necessário descansar menos para correr atrás dos nossos parentes, da nossa parentela, para remir o tempo, sim, mas para a salvação deles. Se for necessário acordar mais cedo para que eu possa me alimentar do altar, da presença, faça isso. Levante de madrugada, acorde uma hora mais cedo, meio-dia. Eu não sei o que você vai fazer, mas por favor, cuidado com as distrações, porque elas têm nos roubado do lugar da presença. Cuidado com as distrações, ela tem nos roubado do lugar da presença, do lugar da intimidade, do lugar da paixão. E nos últimos dias, o amor de muitos vai esfriar. E como é que está o teu amor? Como é que está o teu amor? Porque no primeiro amor nós tínhamos tempo, nós queríamos estar com Ele, nós queríamos estar na nuvem da presença. E agora nós damos desculpas. Gastamos o tempo com besteira, gastamos o tempo com tanta porcaria, e nós estamos negligenciando a nossa vida com Deus. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Se você está aqui, está cansado de dar desculpas para o Senhor, se você quer encerrar esse ciclo de desculpas fajutas, eu quero que você venha aqui na frente. Se você se compromete nessa noite, dizer: eu não quero mais dar desculpas esfarrapadas para minha falta de tempo com o Senhor, para minha falta de tempo com a família, para minha falta de tempo, para o meu mau uso do tempo no meu trabalho. Aleluia. Se comprometa. Se comprometa. Aleluia. O Senhor te abençoe. Oh Senhor, em nome de Jesus, faz a tua obra, Pai. Aquele que quebranta os corações, em nome de Jesus, completa a tua obra. Aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele nessa noite, que possa ser selado, que possa ser selado. De hoje, de agora em diante, o Senhor escreve uma nova história a partir de um posicionamento do teu filho, de um posicionamento do teu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, aqui tua filha, que deu um passo de coragem e veio aqui à frente. Ó Deus, ela se compromete nessa noite a remir o tempo em sua vida e a dedicar tempo para Ti, e a dedicar tempo àquilo que verdadeiramente precisa da nossa prioridade, Senhor. Oh Deus,
Que essa noite seja marcada em sua vida como um divisor de águas. Como um divisor de águas, começa a queimar um fogo o fogo da tua presença, o zelo pela tua presença comece a arder no coração dela, de forma que ela não consiga mais negligenciar nenhuma hora, nenhum minuto do seu tempo com algo que possa te afastar, que algo que possa afastá-la da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Senhor, aqui eis a tua filha, que essa noite seja um marco na vida dela, que o Senhor continue queimando em seu coração aquilo que o Senhor começou a ministrar nessa noite, que o Senhor possa, ó Deus, queimar, arder em seu peito um zelo, um fogo pela tua presença, um desejo ardente de gastar mais tempo contigo, de investir tempo naquilo que é necessário, ó Deus, de se rasgar e de se voltar totalmente para ti, Senhor. Ó Deus, que ela de hoje em diante possa remir o tempo em sua vida, vivendo uma vida de qualidade no teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ó Deus, aqui estão os teus filhos, os teus filhos que se comprometem em viver uma vida de qualidade contigo, Senhor, uma vida de qualidade com a família. Ó Deus, bom testemunho do seu trabalho, ó Deus, servindo com os talentos que o Senhor deu no teu reino, sem desculpas, que seja, ó Deus, um divisor de águas essa noite em sua vida, que as distrações inúteis não ocupem mais o seu tempo, de forma para esfriar o relacionamento contigo, mas que a cada dia, de agora em diante, venha queimar mais e mais o zelo pela tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você que assistiu, você que está em casa, que o Senhor te abençoe e continue, que essa palavra continue queimando em teu coração, e que você possa aprender a remir o tempo com o seu relacionamento com Deus, com a sua família, no seu trabalho e com a sua igreja, no nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, amém? E a nós que estamos aqui,